como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse roubada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Agora vamos para o capítulo 25. Leremos agora o versículo 31, o versículo 34 e depois leremos o versículo 41. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham, herdai o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, estamos no último sermão desta série, e este último sermão a gente irá fazer a menção da segunda vinda de Jesus. Uma vinda que nós, como igreja de Cristo Jesus, estamos aguardando, cheio de esperança, cheio de expectativa, porque assim como foi lido nesta noite pela nossa amada irmã no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus vai nos dizer que Ele voltará para nos levar, para vivermos com Ele para todo sempre. Amém. Embora, irmãos, muitas pessoas acreditarem que o sermão profético de Jesus está tratando de um único evento, o conteúdo que nós encontramos nos capítulos 24 e no capítulo 25 de Mateus é a resposta de Jesus para as perguntas que os discípulos fizeram em Mateus capítulo 24 e versículo 3. Vocês se lembram da pergunta que os discípulos fizeram? Mestre, quando é que Jerusalém será destruída? E qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Lembrando, irmãos, que os discípulos só fizeram essas perguntas para Jesus por causa da afirmação que Cristo fizera, porque Jesus tinha dito que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Irmãos, eu mostrei nas exposições do versículo 4 até o versículo 35 do capítulo 24, que todos esses versos
se referem a uma punição que viria muito em breve sobre Jerusalém. E o próprio Jesus, irmãos, vai nos dizer no versículo 34, que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo que Jesus disse, do versículo 4 até o versículo 35 do capítulo 24, aconteceria naquela presente geração, na geração dos discípulos. E quem conseguiu captar os 6 sermões que eu ministrei sobre este juízo que sobreveio sobre Jerusalém, eu mostrei tanto histórica e biblicamente que todas estas promessas de Jesus se cumpriu cabalmente no primeiro século, diante dos apóstolos de Cristo Jesus. E esses juízos, irmãos, e esse juízo que estava próximo de Jerusalém, que nós encontramos do versículo 4 até o versículo 35, seria marcado por muitos sinais. Jesus deu muitos sinais para a igreja primitiva, dizendo: eu vou dar para vocês alguns sinais que devem acontecer antes de Jerusalém ser destruída. E quando vocês virem estes sinais acontecerem, e o último sinal que Jesus vai trazer para os apóstolos é que quando eles vissem Jerusalém sendo cercada pelo exército romano, a igreja deveria fugir, escapar pela sua vida. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus falou que antes de Jerusalém ser destruída, se levantaria falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos em vários lugares, de uma grande perseguição aos cristãos, de uma multiplicação de iniquidade e o esfriamento no amor, e que o evangelho seria pregado por todo o mundo, e depois viria o fim de Jerusalém. E todos esses sinais que eu acabei de citar para os irmãos, a gente viu que se cumpriu cabalmente no primeiro século diante a igreja primitiva. Porém, irmãos, do versículo 36 que nós lemos nesta noite em diante, e todo o capítulo 25, Jesus agora vai responder a segunda pergunta que os discípulos fizeram. Vocês lembram que a primeira foi: quando é que o templo vai ser destruído? E Jesus responde do versículo 4 até o versículo 35 do capítulo 24 de Mateus a esta primeira pergunta. Só que os discípulos não fizeram apenas a pergunta da destruição do templo, mas também que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Nós vamos ver isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Vamos ver lá, irmãos, para os irmãos recordarem, apesar que eu já frisei muito sobre isso em todos os sermões, mas vamos lá para 24 e 36. 24 e versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Jesus tinha acabado de dizer que o templo seria destruído, então eles queriam saber quando é que o templo seria destruído. Mas veja que eles fazem uma outra pergunta: e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, meus irmãos,
Eu dividi o sermão profético de Jesus em duas colunas. A primeira coluna, do versículo 4 até o versículo 35, Jesus está respondendo a primeira pergunta dos discípulos. Porém agora, irmãos, do versículo 36 do capítulo 24, Jesus vai responder a outra pergunta que os discípulos fizeram: e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E veremos uma grande diferença no discurso de Jesus a partir de agora. Você vai ver que o discurso de Jesus vai mudar. Vamos para a exposição do versículo 36 em diante, onde Jesus vai responder a segunda pergunta que os discípulos fizeram. Vamos lá para o versículo 36, ao qual nós lemos do capítulo 24. Mas, Jesus dizendo: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Veja, irmãos, que a partir desse versículo, Jesus aparenta estar mudando de assunto. Parece que ele não está mais se referindo à destruição de Jerusalém, mas sim sobre a sua segunda vinda e do fim do mundo, ao qual nós, Igreja de Cristo Jesus, nós aguardamos. Nós pregamos para este mundo que Jesus está voltando. Pois, irmãos, até o versículo 34, Jesus ele vai narrar uma sucessão de acontecimentos com muitos detalhes. Jesus traz grandes sinais que aconteceria antes da destruição de Jerusalém. Jesus afirma claramente que tudo que ele narrou, dos versos 4 até o versículo 34, se cumpriria naquela geração. E a partir, irmãos, do versículo 36 que lemos, parece que Jesus está tratando de um outro assunto. Um assunto muito distante, de um período longínquo dos dias dos apóstolos e até mesmo de Jesus. Pois veja que Jesus vai dizer: pois Jesus vai dizer que nem ele mesmo sabe o dia e a hora, mas unicamente o Pai. No versículo 34, quando Jesus está tratando sobre a destruição de Jerusalém, ele vai dizer claramente: tudo isso que eu acabei de dizer para vocês irá se cumprir nessa presente geração. Mas agora que Jesus está falando de um evento muito longe dos apóstolos e muito longe daquela época que Jesus veio para este mundo, ele vai dizer que esse dia e essa hora, nem os anjos, nem ele sabe o dia da sua vinda. E a parábola, irmãos, das 10 virgens, eu acredito que os irmãos conheçam a parábola das 10 virgens, que é uma parábola muito conhecida. Ela vai confirmar que a vinda de Jesus será num período muito distante. Vocês lembram? No versículo 5 do capítulo 25, veja comigo, irmãos. Mateus 25 e versículo 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Jesus claramente aqui, irmãos,
a partir do versículo 36 que nós lemos, e também encontramos na parábola das 10 virgens, Jesus vai nos dizer que a sua segunda vinda é um evento muito distante dos dias dos apóstolos. E nós, irmãos, confirmamos isso historicamente, porque nós já estamos no ano 2000 depois de Cristo. E Jesus disse isto no ano 33 depois de Cristo. Já estamos a 2000 anos depois desta profecia. E ainda Jesus, o noivo, não veio. Mas Jesus, irmãos, nunca deixou a igreja confundida. O mundo pode estar confundido. O mundo pode tirar chacota da nossa cara dizendo: vocês não dizem há muito tempo que Jesus irá voltar e até agora ele não voltou? Mas as Escrituras é muito clara. As Escrituras sempre está ao lado da igreja e nos dizer que Jesus voltará. E que esta vinda não seria de imediato. Essa vinda iria demorar. Porque na parábola de Jesus vai dizer: e tardando o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Jesus. E tardando Jesus a voltar. Então a igreja não está confundida concernente ao retorno de Cristo Jesus, pois Jesus já tem alertado a sua igreja. Jesus alertou que nós devemos confiar, que nós devemos esperar na sua bendita e gloriosa vinda, aonde moraremos com Ele para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Mas, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui no versículo 36, pois muitos céticos, muitos incrédulos, ateus, pegam esse versículo, o versículo 36 que nós lemos, para dizer que Jesus não é Deus. Por que os ateus e os céticos pegam o versículo 36 para dizer que Jesus não é Deus? Porque claramente Jesus vai dizer no versículo 36 que ele não sabe o dia e a hora da sua vinda. E nós sabemos, irmão, que um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Aí os ateus vão pegar o versículo 36 e vai dizer: está vendo? Um dos atributos de Deus é saber de todas as coisas. Mas Jesus acabou de dizer no versículo 36 que ele não sabe o dia e a hora da sua vinda. Mas creio eu, que o irmão mais simples que aqui está nessa noite sabe responder a essa objeção que os céticos fazem contra Cristo Jesus. Eu acredito que o irmão mais simples que aqui está saberia se opor a este questionamento, se opor a essa incredulidade dos ateus. Pois, irmãos, nós sabemos que a grande dádiva do Evangelho é anunciar o Deus encarnado, o Deus que se esvaziou, o Deus que se fez homem e habitou no meio dos homens. E nisso, irmãos, vemos o grande amor de Deus, pois este é o poder do Evangelho, de Cristo Jesus, que se tornou homem, que se esvaziou para nos salvar, que desceu do seu trono de glória para uma manjedoura, que desceu da sua glória para subir a cruz do
Eu concordo, irmãos, com o pastor Billy Graham, que certa vez ele disse: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Este é o maior milagre que este mundo já viu. Um Deus que se esvaziou a si mesmo, fazendo-se homem e habitar no nosso meio, e por intermédio da tua obra sermos salvos em Cristo Jesus. A carta, irmãos, aos Filipenses responde muito bem a essas objeções dos céticos e dos ateus. Veja Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esta é a descrição que Paulo traz para a igreja de Filipos. Irmãos, tenham consigo que Cristo Jesus se esvaziou, que Cristo Jesus se fez homem para salvar a todo o pecador. Louvado seja Deus. Essa é a dádiva do Evangelho. Por isso que a igreja de Cristo, o cristianismo, é diferente de todas as outras religiões. Há muitas religiões neste mundo, mas nenhuma religião se compara ao cristianismo, aonde prega que Deus se esvaziou para salvar pecadores. Pois as Escrituras, irmãos, é clara sobre as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. Sabemos que Jesus é Deus, mas sendo Deus, Ele se esvaziou e se tornou homem. Jesus é tanto Deus e tanto homem. Sendo homem, irmãos, Jesus teve fome, mas sendo Deus, Ele é o pão da vida. E Ele mesmo disse: e aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Como homem, Jesus teve sede, mas como Deus, Ele é a água da vida. E Ele mesmo vai nos dizer que aquele que beber desta água, fluirá rios de água viva dentro de vocês. Sendo homem, irmãos, sendo homem, Jesus não sabe o dia e a hora da sua vinda, mas sendo Deus, Ele sabe do dia e da hora que Ele voltará para buscar a sua igreja, para morar com Ele para todo sempre. Amém. Pois nas mãos de Cristo Jesus está a história da humanidade. Tudo está diante do poder de Cristo Jesus. Vamos agora, irmãos, para o versículo 37. Vamos ver que Jesus vai nos dizer no versículo 37: pois assim,
como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus vai comparar o dia da sua vinda como nos dias de Noé. O que estava acontecendo, irmãos, ao povo na época do dilúvio, que também aconteceria na época da segunda vinda de Jesus? O que estava acontecendo na época do dilúvio? Na época de Noé, que Jesus afirma que aconteceria também quando ele voltasse. Veja, irmãos, Jesus começa a descrever quais seriam as circunstâncias no momento da sua segunda vinda. Vamos ver como será as circunstâncias deste grande dia. Veja comigo agora no versículo 38 e o versículo 39 de Mateus 24, que nós lemos. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A primeira coisa, irmãos, que devemos observar nessa analogia, e a principal dela, é que haverá um fluxo normal da vida. No momento da vinda de Jesus, no momento da segunda vinda de Jesus, haverá um fluxo normal da vida. Veja que é muito diferente que muitos estão pregando aí. Porque quando eles contemplam os sinais que eles acreditam ser da segunda vinda de Jesus, eles falam: lá, Jesus está voltando. Mas nós vamos ver, irmãos, que quando Jesus voltar, as pessoas estarão vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Por si só, irmãos, vemos uma diferença gigantesca no período da destruição de Jerusalém, pois Jesus deu diversos sinais que aconteceriam antes do terrível fim de Jerusalém, com guerras, fomes, falsos profetas, perseguição, e que o último sinal seria o cerco de Jerusalém. É bom deixar, irmãos, claro que Jesus aqui, fazendo a comparação dos tempos da sua vinda com os tempos dos dias de Noé, onde aconteceu o dilúvio, Jesus aqui não quer dizer que no período da sua vinda, este mundo estará entregue completamente ao pecado. Jesus não está dizendo aqui que no momento da sua segunda vinda, as pessoas irão estar pecando deliberadamente, que este mundo estará de cabeça para baixo, que a igreja estará fraca, que haverá destruição em todos os lugares. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: vocês lembram? Vocês lembram o que aconteceu nos dias de Noé? Vocês lembram como o povo estava vivendo naquela época? Assim será o momento da minha vinda. E Jesus vai dizer o quê? Que as pessoas estavam comendo, bebendo e dando-se em casamento. As pessoas que viveram no período de Noé, do dilúvio, eles não esperavam pelo dilúvio. Eles estavam vivendo as suas vidas normalmente. E é isso que Jesus está dizendo aqui, que no dia da sua vinda, nós estaremos vivendo as nossas vidas
você. E é neste momento que Jesus virá do alto dos céus para buscar a tua igreja. No momento que nós não esperamos, no momento que nós não sabemos, Jesus não nos traz aqui, pelo menos no sermão profético, nenhum sinal para nós aguardarmos a sua vinda. A única coisa que Cristo Jesus orienta a sua igreja é: vigiem, esperem, aguardem, porque eu voltarei. Jesus, irmãos, também vai dizer que no dia da sua vinda, homens e mulheres estarão exercendo seus trabalhos normalmente. Vamos para as Escrituras? Olhem comigo agora no versículo 40 e no versículo 41. Então, 2 homens estarão no campo, né? A gente sabe que aqui é trabalhando. Então será levado um e o outro será deixado. 41. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Veja aqui, irmãos, que tanto homens e mulheres, no dia da vinda de Cristo Jesus, estarão trabalhando. Nós estaremos, irmãos, na nossa rotina diária. É isso que Jesus está dizendo. Que as pessoas vão estar comendo, que as pessoas vão estar bebendo, que as pessoas vão estar casando, vão estar em festa, vão estar trabalhando, tanto homens e mulheres. E é assim que se dará a segunda vinda de Cristo Jesus. E é, irmãos, e é aqui que Jesus nos exorta. Veja comigo agora, no versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Jesus está dizendo aqui: olhe para as guerras. Jesus está dizendo: olhe para os acontecimentos que estão rolando neste mundo. Não. Jesus está dizendo aqui: vigiem. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora que o Senhor de vocês voltará. E é quando, irmãos, muitos estão pregando, estão marcando datas, dizendo: Jesus voltará em tal data, Jesus regressará em tal data. E eles erram miseravelmente, pois Cristo Jesus deixou bem claro que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas que nós devemos aguardar esperançosamente por sua vida. E assim, irmãos, se dará a vinda de Cristo Jesus. Eu mostrei nos sermões anteriores que se cumpriu cabalmente tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria na geração dos apóstolos. Assim, irmãos, como se cumpriu cada profecia que Jesus disse que aconteceria nos dias dos apóstolos, é para nós se agarrarmos e termos convicção que Cristo Jesus não erra. Assim como Jesus prometeu que puniria Jerusalém naquela mesma geração, assim Jesus também prometeu que voltará para buscar a tua igreja. Ainda, irmãos, que a vida de Cristo esteja 100 anos para frente, 1000 anos para frente, 2000 anos para frente, 3000 anos para frente, mas tenha certeza de uma coisa: Jesus voltará. Eu não sei se é nos nossos dias que Jesus vai voltar, eu não sei. Jesus deixa claro, nós não sabemos. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui a 1000 anos, a 2000 anos, a 3000 anos, e Jesus volte. Nós não sabemos o dia, mas nós
devemos vigiar. Ainda que muitos no mundo digam que Jesus não vai mais voltar, eu me apego nas Escrituras. Espero confiantemente na segunda vinda de Jesus. Pois o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer: seja mentiroso todo homem e verdadeiramente Deus. E verdadeiro Deus. Vamos agora para o versículo 43 e o versículo 44. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Veja que exemplo claro que Jesus dá aqui agora. Imagina se houvesse um ladrão audacioso e te ligasse: ó, hoje à noite eu vou roubar a tua casa, se prepara. O que você faria? Fechava portão, chamava a polícia, se possível ia comprar até um revólver para se proteger, porque você saberia que o ladrão disse que voltaria. Mas Jesus deixa claramente que o ladrão não avisa a hora da sua vinda. Assim também será o retorno de Cristo Jesus. Ele voltará num dia que nós menos esperamos. Ele pegará todos de surpresa. Todos serão surpreendidos naquele dia. Até mesmo a igreja. A igreja será surpreendida naquele dia, mas estará preparada para o encontro com Cristo Jesus. Porque ser pego de surpresa é uma coisa, mas estar preparado é outra coisa. Por isso que Jesus disse: estais preparados. E nós estamos nos preparando para este dia, porque Jesus irá voltar. Então, irmãos, eu já estou encerrando. Todas as vezes que vocês escutarem alguém especulando o dia que Jesus voltará, saibam que o tal é mentiroso. Nós, da Igreja Batista de Fé Reformada, estamos ensinando a vocês. Se vocês verem alguns vídeos na internet cheios de especulações, pessoas marcando data, pessoas marcando hora, saibam que os tais são falsos profetas e mentirosos. A observação de Cristo Jesus para nós é: vigiai. Vigiai, porque vocês não sabeis o dia e nem a hora. E o que acontecerá, irmãos, na segunda vinda de Jesus? Nós lemos o que irá acontecer quando Jesus voltar. Vamos novamente agora para o capítulo 25, versículo 31, versículo 32, versículo 33, 34 e depois 41. O que acontecerá na segunda vinda de Jesus? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações do mundo serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora no versículo 41. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A segunda vinda de Jesus, irmãos, será marcada por redenção para os justos
e condenação para os ímpios. No dia da volta de Cristo Jesus, Cristo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Em Cristo Jesus receberemos grandiosa e perfeita alegria de eternidade para a eternidade. Mas Cristo também vai nos dizer que aqueles que negarem o seu nome, aqueles que não estiverem no seu caminho, aquele que não participar do seu corpo e do seu sangue, este sofrerá terrível juízo. Que possamos nós, irmãos, como igreja de Cristo Jesus, alertar este mundo que Jesus voltará, e quando Ele voltar, Ele irá julgar um por um, enxugando a lágrima dos santos e condenando os ímpios para toda a eternidade. Amém. E assim, irmãos, nós encerramos esta série de sermões expositivos, unicamente, irmãos, com o objetivo de deixar a igreja forte espiritualmente, confiando ainda mais no retorno de Cristo Jesus, e não ficar assustado com tais pregações que nós vemos aí, que traz muito pavor e medo, mas debruçarmos nas Sagradas Escrituras, porque ela é a nossa regra de fé. Nós não cremos naquilo que os homens dizem, nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Amém. Pastor, quem irá orar? Nadir? A irmã Nadir, por gentileza, faça esta oração.